Está começando o Akami, o podcast Tem Muito a Dizer. Eu sou a Cléo Martins, estou aqui com o Jorge Guerra, Olá a todos, todas e todes. com a Camila Nunes Oi, gente, tudo bem? e com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? É uma pergunta, na verdade, eu quero fazer para o Jorge, né? O Jorge está tão quietinho e é uma bicha preta que está aqui. E eu quero fazer essa pergunta para o Jorge. Que eu estava vendo, né, uma entrevista com uma bicha preta e que ele levantava uma questão que eu achei muito importante a gente discutir também, né? Que dentro do movimento negro, né, não se discute, por exemplo, pautas como a solidão da bicha preta e sim se foca muito na solidão do homem hétero preto. E entre outras questões que daí esse publicitário levantou. O nome dele é Aleph, e ele é uma bicha preta também. Jorge, tem alguma coisa que faça sentido? Tu já passou por alguma situação parecida? Como é que tu pode contribuir com essa questão? Então, é uma história até que eu já contei aqui, mas tem muito tempo, foi logo no começo do podcast, de que qual foi o meu rolê, né, que aconteceu comigo. Eu me entendi uma bicha muito cedo. Então, tipo, eu já sofria ataques homofóbicos antes de entender o que era sexualidade, sabe? Tipo, era aquela criança que, e viadinho, me apanhava na rua e tudo. E eu ainda não tinha nem despertado pra nada sobre a atração e interesse por outras pessoas. Quando isso aconteceu pela primeira vez, era um menino, e aí eu entendi, tudo isso que eu venho sofrendo é por isso aqui, e tá ok, pra mim nunca foi uma questão. E aí, quando eu entendi que era isso, pra mim, foi meio que assim, tava no paraíso, sabe? Tipo, agora eu sei nomear o que é que tava acontecendo comigo, já entendi qual é o rolê aqui, e tá tudo certo. E aí existe uma comunidade que vai me abraçar, e eu vou chegar e vou ser recebido de braços abertos, e eu vou achar aqui um super lugar de pertencimento. E aí, esse lugar era a comunidade gay. E aí, o que é que aconteceu? A comunidade gay é super racista e elitista, enfim. E aí, obviamente, tipo, só quebrei a cara, porque é um espaço que não é pra mim, né? Quando a gente fala um espaço gay, é um espaço branco, é um espaço de classe média, e aí eu era, né, uma bicha preta, afeminada, da favela, enfim, o oposto, sabe? Então, tipo, o que eu encontrei foi preterimento, foi hipersexualização, foi exclusão de todo tipo, e aí, obviamente, isso criou vários problemas aí que eu precisei de um bom tempo de terapia depois, tempos depois, para processar tudo isso, né? Para entender. É por isso que hoje em dia eu sempre falo, né, que eu sou muito reticente com o termo, né, com comunidade LGBT, LGBTQIA+, e tudo isso, porque a minha primeira experiência muito cedo eu vim com muita expectativa e não foi um lugar do acolhimento que eu precisava na época, sabe? E hoje ainda eu acho que não tenho, o que é o pior ainda, porque assim, né, já tenho meus 28 anos, então se na época não fui acolhido, mas agora vou dormir tranquilo, porque eu sei que uma próxima bicha preta de 13, 14 anos vai passar por esse processo e vai ser acolhido. Mas eu sei que não é. E aí, o que é que mudou, né? Quando a gente vai parar para pensar o tanto que se diz aí nas grandes mídias que as pautas LGBT avançaram, né? Que estamos evoluídos, etc, etc. E aí, né? Que sono. Pois, exato, que sono. Porque, assim, evolução para quem? Qual evolução? Quem se beneficia dessa dita evolução? E aí, para mim, é isso. Então, eu posso fazer uma pergunta? Que agora é diferente, né? Vamos fazer um bate-bola aí. Vamos lá. Botar agora vocês no paredão. Quando que vocês se identificaram ou se perceberam pessoas negras? Porque tem isso, né? Tem um momento da aceitação, de entender assim, opa, eu sou preta. E aí, né? E é uma diferença porque pessoas brancas não passam por isso. Da mesma forma que nós, enquanto LGBTs, travestis transexuais, a gente tem que se perceber, e muitas vezes essa agressão é do outro, né? Porque a gente tá na escola, a gente não sabe o que é viadinho, mas as pessoas estão nos chamando de viadinho. A gente tá na escola, nos chama de sapatão, mas a gente não sabe o que é o sapatão. Ou o João, Maria, caminhão, sei lá, enfim, essas brincadeiras que são muito comuns na infância, né?
Quando que vocês se perceberam? Eu amei que tu trouxe essa pergunta, porque isso foi uma pergunta que a gente respondeu no primeiro episódio. E aí Olha, hoje, sei lá, a gente está no 26º, 7º episódio, e vai ser muito legal a gente responder essa pergunta de novo, depois de uma trajetória inteira, né, de podcast, assim. Eu achei incrível, assim, porque rememorou também algumas respostas que a gente deu, e eu acho que a gente vai dar outras respostas, talvez, na altura do campeonato, sabe? gente, E mas daí aí, assim, faz um recortezinho e daí pega as respostas do anterior e pega desse e quem junta. pega essa? É uma Mas tu ótima ideia. sabe que até falando nesse ponto da Nath, né? Eu vou puxar e vou responder, então. Eu me entendo e eu acho que eu aprendi a ter muito mais consciência do quão eu sou negra e o quanto eu sempre fui através do podcast. Eu lembro que uma das minhas primeiras falas nesse podcast é que eu estava aqui muito mais para aprender do que para ensinar. Ao contrário, muito mais para aprender do que para ensinar. Porque eu demorei muito tempo para entender onde eu estava, né? Porque eu me criei aqui em Curitiba, moro em Floripa, e fui ter essa consciência de raça de um tempo para cá. E com o podcast, até vou trazer uma conversa que ontem eu estava falando com a Nath sobre coisas da vida. Cara, cada dia é um aprendizado, é todo dia. Então, eu com 39 anos, hoje, é menos de 10 anos, gente, que eu me dou conta que eu sou uma pessoa negra, sabe? Porque eu sei o que as pessoas me apontam, eu sei as caixinhas que as pessoas me colocam, mas a consciência de onde eu tô é de um tempo para cá só, e isso é bem complicado. Para mim, assim, já é um outro processo, porque eu já não estou no sul do país, né? Pelo contrário, eu estou no Nordeste. Então, assim, tenho, por exemplo, outros fenótipos, né? Eu já tenho uns fenótipos que são misturados com o que se diz de fenótipos indígenas, né? E aí a gente também vem com outra vivência muito grande em relação a essa coisa do que é ser branco e o que é ser preto. Mas eu acho que dentro da minha casa eu demorei muito tempo para entender, até porque na minha casa a maioria das pessoas são pretas, apesar de eu ter alguns homens brancos dentro da família, né? Mas eu acho que essa questão racial é uma coisa que, assim, você a vida toda é confrontado, porque eu acho que é o racismo quem lhe diz que você é preto. É na infância ainda, normalmente, né? Quando você ainda está na escola e tudo, que você é, por exemplo, excluída, é um apelido, né? Ou quando ninguém quer dançar com você na quadrilha, que é o caso daqui, né? Que a gente tem isso muito forte. Então, assim, esses momentos você já sabe que você é preta, mas eu acho que quando a gente começa a, de fato, estudar e, de fato, entrar no letramento racial é quando a gente consegue também definir muito melhor e se apropriar dessa negritude e tomar conta dela e ir para frente. E aí eu costumo muito dizer uma coisa, né? A gente já sabe o que é o racismo, mas quando ele chega na gente, quando a gente entende aquilo, é como se tirasse um véu da nosso rosto, né? Assim, e aí você rememora um monte de coisas e diz, então era isso, sabe? Sempre foi isso e eu achei que não era, porque também é um mecanismo racista dizer para a gente que não é sobre racismo, né? E aí é o que confunde, não é a nossa cor de pele que confunde, mas é a forma como a gente é tratado, é a forma como é posto para a gente, né? Então, assim, eu sou uma mulher da pele preta, mas do cabelo liso, e isso me coloca num lugar onde as pessoas querem dizer que eu não sou preta quando eu falo sobre questões raciais. Ai, amiga, Mas não fala também, assim. Não fala assim. não Tu não diz isso porque você não é precisa. preta. Ai, tu é tão bonita. Os melhores comentários são sempre, mas você só tá um pouco bronzeada. Exato. Tu Mas tem eu que ver queria quando ter eu vou tua pra cor. praia, que eu fico mais escura ainda. Eu queria Eu tanto fico ter tua igual a cor, né? você. Mas quando eu entrei na universidade, ou quando eu entro em casas, ou em lugares, ou aqui no bairro onde eu moro, né? Quando eu transito no bairro onde eu moro, que é um bairro de classe média, eu sei exatamente quem eu sou. Então, assim, nunca que eu transitei nesse bairro de short chinela para o pessoal dizer que eu estava saindo de casa. Mas me perguntam frequentemente de que casa eu venho do trabalho. Então, assim, sempre, Nossa. o meu marido, ele é um homem branco, e ele assina vinho, né? Ele tem uma assinatura de vinhos que todo mês chega aqui em casa. E uma vez eu estava sozinha em casa, e o carteiro, a pessoa veio entregar, e aí, quando eu estava assinando o papel do recebimento, né? O cara falou assim, mas tu trabalha aqui, é? Eu estava com roupa de academia, eu tinha acabado de chegar da academia, eu estava com um tênis da Nike, eu estava com uma calça... né, uma calça de academia, eu estava com uma blusa de academia, e o cara me perguntou se eu era empregada da casa.
E aí eu fiz um teste, né? Eu falei, sou empregada da casa, esse vinho aqui é do meu patrão. E aí ele, beleza, né? Massa, valeu, hein? Tchau. E pronto, né? Então, assim, nunca no espaço onde eu moro, mas Aham, ele mora, entende? Então, aham. assim, esses não adianta, eu posso ter o letramento que eu quiser, ou eu não sou daqui, uma pergunta frequente, né? Eu não sou daqui, eu sou de outro estado, porque eu não posso ocupar esses espaços. Então, assim, é aí que a gente entende que a gente, por exemplo, que eu, né, tenho cabelo liso, porém eu também não sou uma mulher branca, né? Então, Sim. é isso. Só para fazer um comentário antes de continuar as respostas, sempre me perguntem que morro que eu moro. Então, eu vou muito no sentido da fala da Camila. Eu sempre me entendi como uma pessoa negra desde criança e sofri situações de racismo, chamada de violenta, não posso brincar contigo porque tu é negra, porque tua pele é escura, né? Eu sempre entendi que eu era uma pessoa negra, mas o meu desconforto e o que fez começar a buscar e a entender as questões raciais foi justamente dentro do movimento, quando as pessoas começaram a me apontar o dedo dizendo que eu não era negra. E aí eu até levei esse desconforto para a Laís, antes do podcast e tudo, né? E levei, eu acho que para o Jorge também depois, lá na casa da Laís, que eu estava incomodada com isso, né? Que é essa questão do colorismo e as pessoas, muitas pessoas dentro do movimento LGBT, principalmente dentro do movimento T, diziam que eu não era uma pessoa negra, né? Que eu era uma pessoa branca. Só que eu nunca me reconheci como uma pessoa branca e já sofri diversas situações de racismo, tanto na infância como agora na vida adulta também. E aí foi onde eu comecei, nessa conversa com a Laís e tudo, e ela me fez o convite, não era o podcast até então, era um outro projeto que nós tínhamos em mente, que ela tinha em mente, eu ia participar. E a partir dessas incomodações, eu comecei a buscar mais, a ler mais. E daí, quando eu vim para o podcast, né, que daí ia ser uma proposta, um projeto, e daí virou outro projeto, que daí nos encontramos, estamos aqui hoje, quase 6 meses, já passou 6 meses, gente, não sei aí, né? Quase, ou um pouquinho, não sei. Mas foi no podcast que eu comecei a ter mais consciência racial. Que daí eu comecei a buscar mais, a estudar mais, comecei a conviver também e aprender, né, com essas pessoas incríveis que estão aqui. Que é a Camila, junto comigo, aprendendo, mas trouxe várias situações, né, várias vivências dela, e Jorge, Nath, Laís também. E a partir disso que estou aprendendo, na verdade, essa minha consciência racial, esse meu letramento racial, e compreendendo tudo isso. Então, eu ainda estou aprendendo muitas coisas, como a Camila, né? Estou lendo, né, um pouco atrasada na leitura, aí eu e a Camila sempre falamos ali para o Jorge, para a Nath e Laís trazem referências, tudo, e a gente ainda está mais quietinha nessa parte de referências, e a gente está justamente dando nome, né, tudo isso que a gente já vivencia, mas que a gente não conhecia até então, e que agora a gente está aprendendo. Então, eu sempre me reconheci como uma pessoa negra, mas a minha consciência racial, pô, vem há muito pouco tempo. Deixa eu até fazer uma intervenção aqui, caro ouvinte, porque as nossas bibliotecas do podcast são Natália e Jorge, né? Porque precisou de citação, abre aspas, chama eles, fecha aspas. Abre aspas. E Laís também, a Laís me traz vários, me deu livros já, e traz Gente, vários, me traz não, várias dicas também. essa parte do abre aspas não é comigo, né? Meu negócio Abre não, aspas aí, não é. então, Jorge. Então, mas o meu processo, e é a mesma resposta que eu dei no outro episódio, porque tipo, algo muito delimitado para mim, foi justamente a continuidade da história que eu contei um pouco antes, sabe? Eu me entendi primeiro como homem homossexual, e aí eu fui, né, buscar esse amparo, essa recepção numa comunidade gay que não houve, e aí eu ainda estava ali num lugar de não pertencimento, de tipo, eu queria ter uma comunidade que eu pudesse pertencer. E aí, nesse processo, eu comecei a entender o porquê que eu não estava sendo aceito naquele espaço da comunidade gay. Aí eu entendi que era porque eu era um homem preto, e aí que isso vem antes, muito antes do que se eu sou gay ou sou qualquer outra coisa. E aí comecei a estudar a partir daí. Aí que eu me entendi enquanto homem preto e fui estudar quais eram as relações e o que isso implicava, né? E aí eu lembro também que nesse primeiro episódio, a Laís,
ela falou uma coisa que me marcou muito, que é justamente isso, que a gente passa por uma série de coisas na vida até a gente aprender a nomear aquilo como raça, né? Como questões raciais. E é isso que a Camila falou, né? Que a gente, depois que a gente desperta, ou foi a Nath, não lembro, aí a gente começa a olhar para trás e aí lembrar, tipo, é aquela coisa que eu passei, é aquele incômodo, aquele dia que uma amiga fez um comentário e eu fiquei incomodado, mas eu não sabia o que era que me incomodava. Era isso, então. Sobre a fala da Camila, de que eu e a Nath somos as enciclopédias, as citações do podcast, eu só queria trazer e deixar bem delimitado que no fim, tudo é racismo. Então, tipo assim, se eu tenho uma referência e outra pessoa não tem, a gente tá no mesmo barco igual, assim, sabe? E é importante até porque nem sempre a referência acadêmica, ela dá conta do que acontece no dia a dia, na vivência das pessoas, né? Nem sempre não, quase nunca dá, inclusive. É o que a academia tenta fazer, mas não... Nem Na verdade, a acredito que vai referência conseguir. acadêmica se pauta na nossa vida, né? Exatamente, o movimento é o contrário, né? Porque a gente existe. E a gente aprende termos de violências que a gente já sofre há anos, né? Exato. Tipo, a gente apanha, daí descobre, não, isso é violência institucional. Tá. Mudou minha vida agora, nossa. Gente, eu quero agradecer. Tu quer falar do teu momento também de letramento racial? Pode ser. Então, é muito estranho, assim, porque na minha família, a minha mãe, ela é uma mulher branca, né? O meu pai, ele tem descendência árabe, e daí dá uma confusão por causa da questão do tom de pele, enfim. Agora vocês imaginem assim, minha avó com 13 filhos, tá? 13. Uma das meninas nasceu negra, né? Com todo o fenótipo, cor de pele, cabelo, tudo aquilo, né? E ela sofria o racismo dentro da própria grade entre as irmãs, né? Inclusive, a minha mãe conta uma história, é confidencial de família, mas a gente conta, que ela tornou, a minha avó, entra nessa conversa que o Jorge trouxe, né, da adoção de crianças, né? Lá no Rio Grande do Sul, tinha uma alemoa, que elas chamavam assim, né? Elas chamavam ela de polaca. Olha só para vocês terem uma ideia. E ela teve uma menina de cabelinho cacheado, bem loirinho. Só que ela não podia cuidar. E daí a minha avó se encantou pela beleza da criança e levou para casa. Só que ela era a cor destoante de todo o resto das irmãs. Então, as irmãs elas começaram a fazer um exercício para que a menina quisesse voltar para a casa da mãe, por causa que elas estavam incomodadas com a coloração branca, de olhos claros e de cabelinho cacheado, porque elas percebiam que os meus avós tinham um cuidado especial pela menina. Olha só. Mas, da mesma forma que essa criança ela acabou voltando para casa da mãe, porque não suportou mesmo o que elas fizeram. Imagina, né? Um monte de gente batendo em cima da criança para que a criança não quisesse ficar lá. Só que daí o preconceito, depois das violências, caíram sobre a minha tia negra. E daí, dentro das discussões ainda, começa a questão do clareamento. O que é o clareamento? Essa minha tia negra casou com um homem alemão. E a filha nasceu branca, né? E por muito tempo a gente ouvia discussões de mãe e filha a respeito dessa negritude que a filha não aceitava. E eu passei por muitas e muitas vezes dizendo da minha prima dizendo o seguinte, assim, a minha mãe deveria ter casado com teu pai por causa, né, da minha cor, por causa da cor do meu pai e por causa dela ser uma mulher negra, e o meu pai deveria ter se casado com a tua mãe, porque eu sou branca, porque meu pai é branco. Olhem só. A cara da Camila diz tudo, viu? Camila, a cara dela diz tudo. Então, assim, e eram discussões que eu vi, assim, muito cotidianas.
Por exemplo, a época ali, vamos pegar o finalzinho do ano, ali dos anos 90 para o 2000, onde pega o momento da chapinha, o momento do alisamento. Eu, por muitos anos, vi a minha prima dizendo que o cabelo da minha tia era ruim de arrumar, que não dava para arrumar, né? E ela, que não tinha nenhum fenótipo negro, ela alisava o cabelo, enfim, entrava, né? E depois teve eu acho que é o alisamento japonês, eu acho que chama. Eu não sei, porque eu por muito tempo eu tive que alisar, gente, eu tive até que alisar cabelo, gente. Eu tenho foto minha de cabelo liso, 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 liso. Porque na boate que eu trabalhava, eles diziam que parecia que eu não lavava o cabelo. E o meu cabelo não era lavado, assim, igual o da Cleo, sabe assim? Tipo, como assim meu cabelo não é lavado, né? Inclusive, de uma das pessoas que era produtora das festas, dizia que eu cheguei a ter cabelo loiro, de pintar, descolorir o meu cabelo. Meu cabelo é preto, preto, preto. E por quê? Por causa que o meu cabelo preto, ele não tinha a magia que um cabelo loiro tem embaixo das luzes. E o próprio produtor, isso são falas dele, tá? Não tô generalizando nem reproduzindo esse preconceito. E ele dizia para mim o seguinte, que era desperdício de luz querer jogar luzes e fazer efeitos quando eu estava no palco. Então, uma pessoa como eu não era bem-vinda ao palco. Enquanto eu não alisei o cabelo, e era uma química sobre a outra, tá, gente? O alisamento, a coloração, enfim, parecia que eu não tinha lugar lá. E para vocês terem uma noção assim da parte mais absurda de todas, eu sou uma pessoa que nunca gostei de me ver loira. Nunca gostei. E, inclusive, quando eu tive a oportunidade de ter dinheiro para ter perucas, porque, né, montaria, mais assim para esse lado da drag, eu nunca procurava o cabelo loiro. Porque se eu fosse fazer um rabo loiro, eu teria que puxar todo o cabelo, eu teria que pintar pelo menos a parte da frente. Enfim, eu não queria isso para mim, né? E eu, por muitos anos, para trabalhar dentro da balada, eu usava uma peruca extremamente lisa, fazia o rabo para cima, amarrava e soltava a peruca, era o que tinha. Resumindo, só para vocês terem uma ideia, né? E isso eu tô falando de uma balada LGBT que não aceitava, né, essa questão da diversidade. E eu lembrei, acho que do último episódio, eu voltei hoje, né? Que eu acho que foi o último que eu gravei, até que eu brinquei e disse assim, fale do meu cabelo pra ver, né? Tipo, tem dias que ele vai estar assim e tá tudo bem. Não me pega num dia invertido pra falar do meu cabelo, né? Porque tem isso, né? Sim. E isso demorou pra acontecer. Hoje as pessoas olhavam e diziam, nossa, teu cabelo tá bagunçado, eu dizia, tá mesmo. Sabe? Em outros tempos era tipo, gente. nossa. Hoje era assim, nossa, você não vai arrumar? Não, não vou. Tá ótimo, assim, pra mim tá ótimo. Tá incomodado, arruma o seu. Entendeu? Não, e agora eu tô numa outra briga também, que é a questão da idade e a questão também da coloração do meu cabelo. As pessoas começaram a reclamar dos fios brancos que tem no meu cabelo. E eu, aqui em casa, eu já cheguei a dizer que eu quero deixar meu cabelo branco. Eu quero que o meu cabelo fique todo branco. Eu não tenho problema com isso, né? Mas, assim, tem uma diferença, né? Da mulher branca que platina o cabelo e da mulher negra que não pinta o cabelo porque ela é relaxada. E eu percebi que essa discussão do relaxamento, ela é muito, muito firme, né? Principalmente com mulheres, né? E daí, como nós, que somos mulheres trans, a gente ainda tem que sermos mulher 3 vezes, né? Porque é isso. Porque, assim, não é querer deslegitimar as experiências e as vivências de uma mulher cis. Mas é que para que a gente seja reconhecida enquanto uma mulher trans, a gente tem que se comportar 3 vezes mais em tudo. Então, assim, nenhum cara vai te querer com os cabelos brancos. Gente, mas eu não preciso que um cara me queira com cabelo branco. Eu preciso eu me querer com cabelo branco. É isso. Né? E parece que as nossas vivências e experiências são sempre em torno desse padrão de beleza estético que é vendido, ou era vendido, né? Porque agora virou também o marketing inverso das propagandas de cerveja, né? Que era aquele mulherão, com peitão, o bundão, o cabelão na cintura, né? E se você é uma mulher trans que foge disso, ou você consegue se mascarar que nem a Mariah Carey, né? Não é uma crítica, Mariah Carey, eu gosto muito de você,
mas tem essa branquitude, né? Em um corpo negro, em que ela pode pintar o cabelo? Sim, ela pode. Ela pode ter um tom de base mais abaixo da própria cor para fazer shows e se apresentar? Ela pode, não tem problema nenhum nisso, né? Desde que seja uma vontade dela enquanto pessoa, né? Mas no momento que a gente sabe que o que ela fez ao longo desses anos foi para conseguir se manter enquanto uma carreira, né? Eu acho que tem um vídeo muito engraçado. Não é engraçado, gente, porque a gente que sofre o racismo na pele, a gente não acha graça das coisas que pessoas brancas acham graça, né? Mas tem um vídeo de quando as pessoas descobriram que a Beyoncé era negra. Só procurar isso no YouTube. Ele é de comédia, é sério. Passou num programa, né? E as pessoas apavoradas assim, não, mas Conheço. assim a Beyoncé é negra? Não, ela não pode. E daí as pessoas gritavam, entravam em desespero, não, mas eu gosto da música, enfim. E é pensar que é exatamente isso, né? Que as nossas experiências, se a gente não se espelha numa pessoa branca, nas experiências e nas vivências de uma pessoa branca, parece que a nossa identidade, que a nossa realidade, que os nossos desejos, que as nossas formas de querer nos apresentar ao mundo são totalmente invalidadas. E sempre também rola essa questão da inveja do corpo branco, né? Que a gente tem inveja disso. Na verdade, né? Na verdade, o que passa e que as pessoas não sabem é que a gente tem inveja, e eu posso dizer isso, é do privilégio que elas têm. Né? O tem do que direito ter que elas têm do digo, acesso, né? E o tem que ter que eu digo é irônico, né? O tem que ter no sentido de tipo assim, se a gente não tiver inveja do corpo branco, o branco vai ficar revoltado, chateadíssimo, porque é pra gente achar que eles são o máximo mesmo. E essa questão sobre a falta de amor do corpo negro, ela atinge também as pessoas trans, né? Sim. Eu vi que a Mandy Candy postou um vídeo hoje maravilhoso, que ela falava assim, quando as pessoas diziam para ela que não podiam assumir ela, que não podiam namorar com ela por ela ser uma mulher trans, na verdade era porque essas pessoas não tinham amor para dar. E isso me deu um estalo muito grande, porque é exatamente isso, né? É uma pessoa que são pessoas que não têm o amor próprio e também não têm, né, o amor próprio, não tem amor a distribuir para as pessoas que são trans, para as pessoas que são negras, enfim. E no final das contas, elas jogam essa falta de amor como responsabilidade nossa por as pessoas não terem interesse no nosso corpo, né? Não terem interesse nas nossas vivências, sei lá, enfim. E daí volta pro genital, né? Sempre é aquela coisa, volta pro genital, porque o interesse dos nossos corpos ele é estritamente sexual, né? E não afetivo, né? Eu ia só falar que sobre aquela fala que a Liros e a Nath falaram agora de que a gente tem que ter a inveja do corpo branco, né? Tem que querer ser o branco, tem que querer se igualar. E se a gente não disser que quer, eles ainda se sentem ofendidos. E aí é justamente sobre outra coisa que a gente já falou um pouco mais cedo nesse episódio, que é do homem branco que ele se coloca nesse lugar de Deus, né? Ele diz que ser gay é errado, mas aí o homem branco, hétero, diz que se você é gay, você não pode ser um gay de tal forma, você tem que ser de outra forma, porque ele tem que ditar a forma como você se comporta, porque senão tá fora daquilo do rol limitado de coisas que eles podem aceitar enquanto branquitude, né? Enfim. Gente, a gente poderia passar dias falando sobre isso. Gente, tem muitas coisas para a gente conversar, para a gente refletir. Liros, foi maravilhoso ter você aqui conosco. Eu agradeço, É sempre um prazer, sabe que sempre estamos juntas quando podemos e o rolê é sempre bacana, né? Muito obrigada, estou muito feliz, tá? Já estamos aí, a Nath daqui a pouco mata a gente, que a gente está quase beirando 2 horas já, depois para editar, fica, né? Mas é isso, temos episódio, galera? Temos episódio. Eu amei. Então, eu vou fazer... eu também, então é isso, gente, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer, espero que todas essas reflexões possam fazer com que você pense em outras perspectivas, pense também no seu lugar de fala, né, o que você contribui, o que você não contribui com o movimento, como que você está atuando dentro do movimento, acho que isso é importantíssimo. E era isso, nos acompanhe nas redes sociais. É claro que essa discussão não acaba aqui, porque somos um podcast que tem muito a dizer.
Então, muito obrigada. Um beijo e fiquem bem. Até a próxima. Littles, mais uma vez, muito obrigada Eu que por tua agradeço, foi incrível, amei participação. muito. E espero aí que em outros momentos possamos trazer você novamente com outras temáticas. Você tem muito a contribuir. E era isso. Quer deixar alguma mensagem para os ouvintes? Eu acho que o que a gente precisa mesmo é que as pessoas reflitam sobre o que é privilégio, elas entendam essa diferença e como pessoas brancas podem contribuir para a luta racial também, né? A gente não precisa de pessoas que falem por nós, mas a gente precisa de utilizar desse privilégio que muitas pessoas têm, às vezes é no campo universitário, às vezes é num local de trabalho, às vezes é num chefia de um departamento, né? E começar a repensar essas contratações dos corpos trans para essas empresas, né? Fazer o acolhimento das pessoas trans nas universidades, nas escolas, que isso é super importante. Então, utilize seu privilégio, né, branco e cis, para melhorar a vida de outra pessoa e não prejudicar ela mais ainda, né? Porque chutar cachorro morto, dar tiro em cachorro morto é gastar munição à toa. Essa é a real. Então, um beijo, galera. Obrigada, Linus. Foi incrível, maravilhoso. Eu queria passar o dia inteiro aqui, mas eu sei que eu tenho que editar esse podcast depois, que vai me dar trabalho. Então, assim, um beijo para todo mundo. Obrigada, Linus, pela participação e até a próxima. Até mais. Um beijo, galera. Obrigado, Liros, pela participação e pela aula, né? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do nosso podcast e de vários outros também é trazer pessoas que falam com propriedade, né? E principalmente que falam com propriedade e cuidado sobre um assunto. Então, hoje eu só agradeço mesmo pela aula que foi. Comentem aqui nas redes o que vocês estão achando, galera, e um beijo até a próxima. Um beijo a todos, todas e todes. Espero que a nossa conversa, as nossas reflexões tenham despertado algo em vocês, a curiosidade, no mínimo que seja, para ir pesquisar, estudar um pouco mais sobre as coisas que a gente falou aqui também, que a gente também não é o dono da razão, então, assim, muito do que a gente falou tem vários outros desdobramentos e perspectivas, e aí é algo infinito, né? O conhecimento, ele não tem fim. E é isso. E agradecer mais uma vez a Liros, assim, maravilhosa, o papo fluido, maravilhoso, as falas contundentes, enfim. Adorei muito gravar esse episódio de hoje. Obrigado, eu amei também. Apaixonante.